na sua igreja Ele vai morar. Ela lavando o motor lá, estava escutando. É, vai antes que o chuva te pega. Não é preciso viajar de longe para visitar. De qualquer lugar que você chamar, Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para Ele te ver. De qualquer lugar que está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas Ele estende sobre a multidão. Abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor esta tarde, Lucas capítulo 17, versículo 20. A vinda surda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, isso falando com Jesus, amado, Jesus dizendo, o reino de Deus não vem como uma aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse ao discípulo, dias virão em que desejareis ver um dia do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por essa geração. Olha aqui, bastante interessante. Convém que o Filho do Homem, ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. As pessoas, elas pensam que Deus, ela não está vendo as coisas. Eles pensam que Deus é uma pessoa que está sentada lá num trono, não está vendo nada, pode fazer o que quiser, pode prostituir, pode adulterar. Quem nos vê, como dizia aquele povo naquele tempo, quem nos vê fazendo mal? Certa feita, Jeremias, ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele foi levado até o templo em Jerusalém. E Deus, olhando para ele, falou assim, filho do homem, cava aqui esse barranco. Aí ele cavou aquele barranco e ele achou uma porta, e a porta era um dos alicerces do templo. Aí ele cavou, abriu a porta e ele disse, abre essa porta e entra lá para dentro e veja o que os sacerdotes do meu povo está fazendo às escuras. E quando Jeremias entrou naquele lugar, ele via ali a adoração, a imagem de escultura desenhada nas paredes, imagem de répteis, imagem de aves, imagem de peixe, de homens, e ele via naquele lugar, e Deus falava para ele aos ouvidos dele, falava, veja, você está vendo, filho do homem, o que fazem às escuras? Então, amado, você que ouve essa palavra, não pense que aquilo que você fez lá no passado está às escuras. Aquilo que aconteceu com você lá atrás está às escuras, não. Tudo está sendo escrito, tudo está sendo filmado por Deus. E ele fala aqui, ó, primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Seja reprovado por essa geração. Porque quando Deus diz
não a idolatria. As pessoas vão e fazem as suas imagens, esculturas, fazem suas procissões, fazem os seus adultérios, as escuras, e pensam que Deus não está enxergando, e pensam que Deus está cego. Convém que o Filho do Homem padeça muito com essa geração má e maligna. A palavra do Senhor diz isso. É uma geração má, maligna e adúltera. Vai, fala pra ele. Irmão. Quando as pessoas pegam... Amor. Vai continuar? Quando as pessoas ouvem idolatria é pecado, elas não querem nem saber. Elas não dão bola para aqueles que estão pregando. Quando se fala que o homossexualismo, as pessoas que tais coisas praticam o inferno todos os dias. É por isso que ele fala que convém primeiro que ele padeça muito. Jesus, ele padece muito porque o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário para muitos foi em vão. Para muitos foi em vão. Quando diz lá em Êxodo capítulo 20, não farás para ti mais escultura. Quando fala lá em Deuteronômio no capítulo 18, versículo 23, não deitarás com outro homem como se fosse mulher. E as pessoas continuam deitando. Não adulterarás, como está escrito lá em Lucas 16, 18, aquele que casa, separa da sua esposa, adultera. Casa com outra, adultera, e aquele que casa para divorciar também adultera. Então convém que Jesus ainda padeça muito por causa dessa geração má e maligna. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Será a mesma coisa, amado. Noé, ele pregou durante 120 anos. 120 anos falando para aquele povo. Olha, o dilúvio vai vir. Olha, a enchente vai vir. Olha, o juízo de Deus está vindo. Olha, Jesus está voltando. Olha, os tempos estão acabando. Arrependei-vos. Noé fez a mesma coisa durante 120 anos e eles não deram bola. Até que veio o dilúvio, até que Noé entrou na arca, mas eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Da mesma forma, as pessoas não irão perceber o arrebatamento da igreja. Da mesma forma, eles não irão perceber a hora que a porta se fechar, a porta da salvação se fechar para o ser humano. E somente entrar aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor da tua vida. Lavaram as suas vestes no sangue dele, derramado lá na cruz do Calvário. Será como no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E veio o dilúvio. E Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. A vinda de Jesus vai ser como um dilúvio, amado. Vai ser como você bater com o pé em cima de um formigueiro lava-pé. Vai ser formiga para todo lado, vai ser pessoas correndo para todo lado desesperado, porque o parente sumiu, porque o parente foi arrebatado, porque o filho sumiu do berço, porque o filho sumiu da barriga, porque o pai sumiu, a mãe sumiu, o filho sumiu e a pessoa ficou. Vai ser dessa forma, amado. Aí vão ficar que nem doido, aonde que está Jesus, por que eu não subi? Eu estava na igreja, eu estava participando da campanha, eu estava lendo a Bíblia, eu estava jejuando, eu estava orando. Por que eu não subi? Porque não foi sincero com Deus. As pessoas não são sinceras com Deus. Elas querem ir para a igreja, elas querem receber as bênçãos de Deus, mas quando se fala em arrependimento, elas não querem se arrepender dos seus pecados. Quando fala em reconhecimento do erro que eles estão cometendo, eles não querem reconhecer que a idolatria é pecado de feitiçaria.
que a rebeldia contra Deus é pecado de feitiçaria, o homossexualismo é pecado de abominação, o adultério é um pecado que fere o coração de Deus. Por isso Ele não olha mais para a tua oferta, como está ali em Malaquias no capítulo 2, versículo 4. Por isso Ele não olha mais para a oferta, não olha mais para o sacrifício das pessoas que estão nessa situação dentro da igreja. Seria como nos tempos de Noé: comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Vai ser dessa forma também, amado. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Também da mesma forma aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, dançavam, pulavam, comiam a picanha enrolada na farinha e uma cervejinha gelada. Estava dessa forma naquele tempo também. Festejavam, corriam atrás dos políticos, corriam atrás dos pastores, da campanha do sal grosso, da campanha do óleo ungido, a campanha do milho, a campanha da galinha, do frango assado. Era dessa forma que estava. Compravam, vendiam, festejavam uma vitória que não existia. Da mesma forma está o ser humano hoje, comemorando uma vitória que não existe. No dia de Ló, saiu de Sodoma e choveu fogo, e a enxofre consumiu a todos. A palavra do Senhor diz ali em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, que esse mundo está sendo entesourado para o fogo. É para o fogo que esse mundo está sendo entesourado. E você entra dentro de uma igreja hoje, venha participar da campanha da vitória, campanha da prosperidade, campanha da salvação, campanha da cura, campanhas e mais campanha. É dessa situação que está as igrejas hoje. Não querem mais falar a verdade. E a verdade é essa, amado. A verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único e unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas é Jesus, para aquele que crê em Jesus não pereça. Não é na Maria, não é na Aparecida, não é na Allan Kardec, não é em Maomé, é em Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para destruir o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê em Jesus, ele jamais será confundido, jamais será condenado. Ele já passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê em Jesus, esse já está condenado. Esse já pode fechar os olhos e descer a ladeira para o inferno de carne e osso. Não precisa nem morrer, porque ele já está morto. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 fala: anda como se estivesse vivo, mas está morto. E as pessoas estão dessa forma dentro das igrejas, andando como se estivesse vivas, cheia de alegria, de frenesi, cheia de qualquer outra coisa, mas mesmo do Espírito Santo, cheia de euforia, cheia de uma alegria falsa, pastores falsos, pregando a palavra de Deus falsa, mentirosa, pregando psicologia de autoajuda, não é evangelho. E as pessoas, elas olham e vê aquela cena dentro da igreja, igreja negra, a igreja parecendo uma boate, cheia de luzes para todos os lados, querendo enganar quem? Porque pinta a parede de negro, para as pessoas não verem os demônios que estão lá dentro. Porque quando nós estávamos nessa igreja negra, e que hoje é negra, nós víamos vultos negros naquela igreja, uma igreja cheia de demônio, de prostituição, fornicação e adultério, cheia de pedofilia, cheia de todas as mazelas do diabo lá dentro. E as pessoas aplaudindo o pastor, e as pessoas correndo atrás do pastor, porque ele é o guarda-chuva da igreja. E é caloteiro. O pastor, o guarda-chuva da igreja, o caloteiro da igreja, que só quer enfiar a mão no bolso, o dinheiro no bolso.
É só isso. E a palavra do Senhor continua aqui, ó. Até que choveu fogo do céu, consumiu a todos. Assim também será no dia do Filho do Homem, se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço, no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que tiver no campo, não volte para trás. Olha só, as pessoas estão pensando que a volta de Jesus vai ser o melzinho na chupeta. As igrejas estão pensando que todo mundo vai subir para o céu. Vai subir adulterando, vai subir idolatrando, vai subindo fazendo macumba para os outros, vai subir prostituindo, adulterando, com a igreja cheia de homossexuais dentro da igreja, em cima dos altares. Vai subir na costa do diabo, lá no inferno. Vai subir nas costas dele e descer para lá, só se for. Porque a palavra do Senhor diz que o céu não é uma grande lixeira, não, amado. O céu não vai ser uma grande lixeira, aonde o prostituto vai entrar sem se arrepender, aonde o ladrão vai entrar sem se arrepender, aonde o homossexual vai entrar sem se arrepender, sem mudança de vida. O adúltero, ele vai subir lá sem se arrepender, sem arrumar a sua vida com a sua primeira esposa. Ele vai entrar lá no céu, o macumbeiro, ele vai estar lá no céu. Não, Deus tem um bom lugar. Só se for no céu da boca do diabo, lá no inferno, na cova do dente do diabo, lá no inferno. E a pessoa pensando que o céu vai ser uma grande Babilônia, aonde vai ter um cantinho dos adultos para ficar adulterando, um cantinho da macumbaria para ficar lá tocando atabaque, outro cantinho lá do espírito invocando os mortos, outro cantinho lá da igreja evangélica fazendo campanha, outro cantinho da católica lá fazendo oração novena para Maria, fazendo procissão para Aparecida. O céu vai ser isso, amado? Não, não vai ser isso. Jesus, ele diz ali em João no capítulo 10, eu sou a porta, aquele que passar por mim, ele passará, salvar-se-á e encontrará a pastagem, encontrará a vida eterna no lugar. Mas você vai ter que passar por Jesus, amado. E a palavra do Senhor diz aqui, ó: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Você vai estar descansando na tua cama, seu parceiro vai ser tomado e você vai ficar. Você vai estar na sua cama, a sua parceira vai ser tomada e você vai ficar. Vai estar no campo lá, o seu amigo vai levar, vai subir e você vai ficar. E por que vai acontecer isso? Por causa da sinceridade, por causa da fé em Cristo Jesus, por causa da fé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não vai ser na fé da Maria, não vai ser na fé da Aparecida, na fé do Allan Kardec, do Maomé. Vai ser a fé em Cristo Jesus. A salvação é essa, amado. A vida eterna é essa. João 17,3. E a vida eterna é essa, que se crê num Deus, só um Deus único e verdadeiro, e a seu Filho Jesus, a qual enviasse. E a verdade é essa. João, capítulo 3, versículo 18, 19. E a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. E eles não vieram para a luz, para que as suas obras não forem reprovadas. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Vai estar moendo o quê, amado? Vai estar moendo o quê? Fazendo fofoca da vida dos outros? Vai estar moendo, vai estar remoendo, falando mal da vida dos outros. Uma querendo falar mal e a outra querendo
querendo arrumar a situação. É isso. Uma querendo ir para o céu e a outra querendo ir para o inferno. Será que é isso? Estarão moendo, amado. Vai estar moendo ali, falando mal da vida dos outros. Uma vai ser levada e outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Aí eu pergunto para você hoje, em que situação Jesus vai te pegar? Vai pegar você moendo? Vai pegar você adulterando? Vai pegar você no homossexualismo? Vai pegar você no adultério? Vai pegar você na idolatria da Aparecida? Vai pegar você no espiritismo do Allan Kardec? Vai pegar você? Como que vai pegar você? Qual que vai ser a sua situação no dia da manifestação do Filho do Homem? Que posição que você vai se encontrar? Como que você vai estar? Você vai estar de pé diante do Filho do Homem? Ou você vai estar de joelho pedindo misericórdia? Que a palavra do Senhor diz: cuidai, para que no dia da vida do Filho do Homem estais de pé diante dele. Por que de pé, amado? Porque não vai ter nada que te acuse, não vai ter nada que te desvalorize diante de Deus. É isso que a palavra do Senhor fala. Arrependei-vos, Guaranape, arrependei-vos. Busque a palavra de Deus. Abandona a feitiçaria, abandona a rebeldia, abandona a idolatria, o homossexualismo. Abandona, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, o mundo está se revolvendo em guerra. Mas os meios de comunicação estão aí, ó, ponhando pano quente em cima, ninguém sabendo de nada. A vida do brasileiro é que nem fezes no rio Tietê. Está dessa forma. Está boiando. O brasileiro está boiando. Nada eles sabem. Nada sabem o que está acontecendo com o seu país. Nada sabem. Sabe por quê, amado? A mídia está comprada. A mídia está apoiando a corrupção. A mídia está apoiando o diabo. A mídia está apoiando tudo que não presta. Para quê? Para que naquele grande dia você seja enganado. Para que naquele grande dia você fique aqui, ó, procurando bênção na terra. E as igrejas estão de comum acordo com eles, porque eles não pregam a verdade. Estão na mão do grande sistema. Não pregam mais sobre o pecado, não pregam mais sobre a verdade, não pregam mais sobre o inferno, não pregam mais sobre o pecado. É um grande sistema que o diabo bolou para enganar o ser humano. Não é à toa que ali em 2 Coríntios capítulo 4 ele fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe resplandeça o evangelho de Cristo e a glória de Deus. Acorda agora lá, Jesus ele está voltando. Não seja você um descrente. E respondendo disseram: onde, Senhor, acontecerá isso? Aonde, Senhor? E ele disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Você vê que interessante? Aonde estiver o corpo de Cristo, ali se ajuntarão as águias. Você entendeu? Aquele que crê em Cristo, ele é águia. Aquele que não crê em Cristo, ele vira corvo, vira urubu. É por isso que ele está aqui, ó. Aonde estiver o corpo, ali estarão as águias. Aonde estiver o corpo de Cristo reunido, ali estarão as águias. Você vê que ele não fala aqui urubu, ele não fala aqui corvo, ele não fala aqui qualquer outro animal para denegrir a imagem do corpo de Cristo. Não.
Ele fala: onde estiver o corpo, ali estarão as águias. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Acorda, Guararapes. Jesus, ele está voltando. O mundo está se revolvendo em guerra, mas o brasileiro está na boa, participando das campanhas das igrejas, das prosperidades, participando do sal grosso, campanha do óleo ungido, fogueira santa, né? Rosa ungida, procissão para Santa Rita, procissão para Maria, procissão para Aparecida, e o mundão levando de rodão pelo diabo. Mas vai chegar o dia, amado, vai chegar o dia que Jesus vai colocar limpo tudo isso. O dia que Jesus voltar, eu quero ver o que é que você vai fazer. O dia que Jesus voltar, quem vai ter garrafa vazia para encher? Acorda, Guararapes, Jesus está voltando. Arrependei-vos, leia a Bíblia, busca a sua salvação e da tua casa, enquanto há tempo, porque o tempo está acabando, os dias são maus, Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.